Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. E sempre com muita alegria, porque realmente não basta existir. É preciso viver com sabedoria. E nós temos na doutrina dos Espíritos subsídios para nós desenvolvermos a sabedoria. Por quê? A doutrina dos Espíritos, em função da sua revelação sobre a nossa natureza, nos descortinando a nossa realidade espiritual, nos estimula não só a inteligência, mas também os bons sentimentos, que é nessa simbiose entre cérebro e coração que nós desenvolvemos realmente a sabedoria. E como nós podemos entender o que são os bons sentimentos? Como vencer muitas tendências que nós carregamos de outras vidas? Porque agora nós sabemos que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Nós somos eternos, gente. Estamos passeando aqui na Terra. Passeando, entre aspas, né? Estamos aprendendo. E muitas vezes sofrendo para aprender, porque nós somos teimosos. E a teimosia nos leva a repetir o sofrimento muitas vezes. Tem pessoas que vivem reclamando. Puxa vida, quase sempre isso está acontecendo comigo. Vira e mexe, eu estou passando por isso de novo. Ora, presta atenção. Talvez você não está aprendendo na primeira vez, e a vida, ela é incisiva. A vida quer que você marche em ascensão. Então, ela vai te dar a lição quantas vezes você precisar. Então, você pode evitar muitas provações se você começar a prestar atenção em cada uma das provações, o que é que ela está dando de recado para você. Pode ver que toda vez que uma coisa se repete, é porque nós repetimos certas reações, certas atitudes que acabam gerando o mesmo problema. Se torna uma variante da nossa existência. E isso se perpetua até que a gente, né, se dobra e fala, gente, preciso mudar. Preciso mudar. Essa é uma palavra inteligente. Nós mudando, o futuro muda. O amanhã será completamente diferente. Pode demorar um pouquinho, porque nós já temos aí uma sementeira que semeamos e ainda estamos na colheita. Mas, com certeza, aos poucos, à medida que nós vamos equilibrando a nossa conta corrente com as leis divinas, nossa, o fardo fica menos pesado. Como disse Jesus, tomai sobre vós o meu jugo, que é brando e suave, que é o jugo da evolução, da renúncia, da coragem, da determinação em buscar o caminho do bem. Jesus, apesar da adversidade que sofreu, meu Deus do céu, ele só demonstrou bondade. Bondade para com todos, exceto para os hipócritas. Com esses nem mesmo Jesus teve tanta paciência, não é? Constantemente ele os abominava, chamava-os de raça de víboras. Porque a hipocrisia é um cancro dentro da sociedade humana, praticada geralmente por psicopatas. Aquele que não tem nenhum sentimento. Então ele fantasia o que quer, ilude, engana. Gente, a psicopatia não está naquele
infeliz que, num ato de paixão, acaba tirando a vida de alguém. A psicopatia, muitas vezes, está muito bem disfarçada por trás das aparências. E quando menos se espera, não é? A criatura se revela. Ninguém vai conseguir segurar até o fim a hipocrisia. As máscaras já estão caindo. E vai cair muitas mais. No campo da política, das religiões. Gente, o tempo, quando ele rola firme, não tem quem escape. Porque as circunstâncias se alteram, tudo se modifica. Nada na Terra é para a eternidade. A não ser as atitudes benevolentes que um ser pratica, que acaba se revertendo em virtude para a eternidade. E créditos, com certeza. Então, gente, hoje, viver com sabedoria é evitar de repetir os mesmos erros do passado. Você pode perguntar agora para mim, Seu Nelson, mas como que eu vou saber quais eram os meus erros no passado? Ora, é tão simples. Olha a tua tendência. Veja como é que você vibra diante daquele acontecimento, quais são as tuas reações, e mais ou menos você vai conseguir interpretar mais ou menos o que você estava fazendo lá atrás, em outras eras. Então é por isso que estamos aqui, num planeta de expiação e prova. Se nós já não tivéssemos nada para resgatar, nós não estaríamos na Terra. Estaríamos em um mundo de regeneração, onde só obsta aprender e aprender cada vez mais, e crescer em espírito e verdade, até chegarmos ao ponto em dizermos, eu e o Pai somos um, como disse Jesus. Cada um dos seus filhos, Deus sabe disso e aguarda pacientemente que cada um dos seus filhos um dia vai ser um colaborador da criação, do seu trabalho. Deus está nos educando, nos reeducando para nós nos aproximarmos dele e sermos aqueles co-criadores, trabalhando não só na Terra, mas daí para frente, trabalhando no universo, nos mais diversos mundos, trabalhando a mensagem do Criador que nos foi enviada pelo Cristo. Esse amigo fantástico que todos nós temos é Jesus, nosso Mestre. Tem momentos que ele nos surpreende. Quando você imagina, ao ler o Evangelho, a estudar a vida de Jesus, tem momentos que você nem imagina qual vai ser a saída dele, e ele sempre tinha uma saída inteligente e sábia para poder passar sem ferir as consciências. Quando lhe desafiaram, mestre, devemos pagar o tributo a César? Olha a malícia dos fariseus, os hipócritas. Estes queriam pegar Jesus em erro para matá-lo, porque ele vinha afrontando com os seus ensinamentos tudo que eles faziam de errado na condição de doutores da lei, de sacerdotes. Então, Jesus era o grande inimigo, né? Daquela, como dizer assim, aquela máfia da religião, como até hoje existe ainda no mundo, não é? Então Jesus disse o seguinte, com que pagais o tributo a César? E lhe deram uma moeda. E ele, olhando a moeda, virou de um lado do outro e viu na moeda uma esfinge. E perguntou, de quem é essa esfinge?
e disseram, é de César. E ele sabiamente disse, então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gente, olha que coisa fantástica. E nos dias de hoje nós temos que aprender isso. Separar os bens espirituais dos bens materiais. Não podemos deixar que na ansiedade de possuir, nós dilapidemos os recursos morais e espirituais que porventura estamos desenvolvendo. Às vezes é preferível renunciar a um prazer na terra para poder viver um prazer no mundo espiritual. Gente, às vezes, no impulso de uma paixão, de um momento de desregramento, nos condenamos a muitos e muitos anos de sofrimento. Sabe Deus, se não até alguns séculos. Por isso hoje é muito importante, gente, nós estarmos seguindo aquele conselho de Jesus. Orai e vigiai. Esse vigiar é muito importante nos dias de hoje. Vigia o que você está fazendo. Vigia até os teus pensamentos, porque muitas vezes, com os pensamentos, nós criamos alianças que não desejamos, nos imantamos a correntes mentais que nós não queremos, mas imprevidentemente por pensamentos, muitas vezes equivocados, pensamentos de ódio, de rancor, podem nos associar a mentes que não nos interessam e que poderão roubar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Gente, o Espiritismo veio para nós nos tornarmos completos, integrais no que somos. Unir a compreensão da vida na matéria e a compreensão da vida espiritual. Para podermos, tanto numa como noutra, marcharmos resolutos numa verdadeira evolução, buscando as virtudes que irão abrir portas aonde estivermos, seja no céu ou na terra. Então, gente, vamos pensar seriamente. O que estamos fazendo? Eu trabalho, estou aí, cumprindo a minha obrigação, dei morada aos meus filhos, alimento. Tudo bem, louváveis empreendimentos, mas somos seres humanos. Temos que sair, e arrebentar essas barreiras e entrarmos na condição de espíritos reencarnados. Porque se nós simplesmente cumprimos as obrigações da matéria, estamos transitando como os animais. Os animais também criam seus filhotes, constroem ninhos seguros e trazem o alimento até eles. Então, eu acho que o ser humano tem que transcender disso, ir um pouco mais além, não é? E entender essa família nossa como um todo, não é? É isso aí, gente. Seres humanos. Temporariamente seres humanos, não é? Agrilhoados a um corpo físico. Vamos aproveitar, não é? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Livros que esclarecem e iluminam a alma. W. Paz, Livraria. Problemas de coluna, estresse, fibromialgia,
massagem psicossomática. Retornamos, e com as turbinas do coração aquecidas, com certeza, e muito feliz, não é? De poder estar aqui com vocês todas as semanas, falando sobre esse tesouro, essa riqueza incomensurável, que nos traz o conhecimento da nossa natureza ampla e profunda. Gente, para quem já conhece simplesmente a essência da doutrina espírita, se já leu alguns instantes algo da nossa doutrina, com certeza já sabe muito mais do que uma pessoa distraída da realidade espiritual da vida. Porque já disse André Luiz nas obras psicografadas através de Chico Xavier, o ser humano lendo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, durante uma semana, com atenção, ele saberá com fartura o que fazer da sua vida, como se organizar para desenvolver capacidades e conquistar a felicidade. Capacidades transcendentes. Eu aqui não falo de mediunidade. Capacidades intrínsecas à nossa natureza, como a capacidade de doar o magnetismo, a capacidade de você poder ajudar alguém num momento difícil, conseguir buscar na inspiração palavras de consolo, de orientação e carinho. Você não precisa fazer um curso de espiritismo interminável. Quando você compreende as leis da natureza, as leis de causa e efeito, isso você aprende de chofre, lendo o livro O que é o Espiritismo. Você não precisa nem ler toda a obra para já ter uma certa consciência espiritualizada. Porque você vai entender os mecanismos do universo, os mecanismos da natureza, não é? A qual nós pertencemos, na condição temporária de seres humanos. Mas, lembrando sempre da nossa condição maior como espíritos eternos, transitando pelo universo. Hoje estamos na Terra, gente. Sabe Deus por quantos planetas nós já passamos? Ou até mesmo podemos ter saído da animalidade neste planeta. Pode ocorrer, sim, que muitos de nós estamos aqui desde os primórdios, né? Vivíamos, né, no início, na escuridão das cavernas. Não é? Já pensou, quando nós estávamos na caverna, o medo de sair para fora, saímos o estritamente necessário para conseguirmos alimento e voltávamos correndo, não é? Mal sabíamos naquele período que nós tínhamos uma imensidão de recursos, aguardando o nosso crescimento, a nossa evolução e a nossa disposição. E foi assim que o homem começou a se organizar em tribos, não é? E foi aí que começaram aqueles recursos espirituais para ajudar o homem primitivo. Porque Deus não cria simplesmente e nos abandona.
Os espíritos naquela época se desdobravam em tarefas para ajudar aquele ser que estava começando, né? O ser humano ainda quase humanoide. E quantos recursos eles movimentaram, aproveitando até a estrutura bruta dos homens daquela época, para poder extrair o ectoplasma e construir imagens para atrair aquele povo das cavernas para fora da caverna, para direcioná-los em locais onde a caça era mais abundante. Então houve todo um trabalho de orientação. E foi aí, depois de um certo tempo, quando o ser humano já organizado em tribos, começou o fenômeno da mediunidade. Aqueles que já tinham mais encarnações realizadas, então eles acionavam esse dispositivo da mediunidade no organismo desses espíritos reencarnados, e ali se instituiu a era dos pajés, dos orientadores, dos guias da humanidade. Vocês entenderam, gente? Como a coisa é bonita. Nós não fomos assim jogados no mundo. Nós saímos da criação como uma partícula. Deus nos criou, olha que bonito, Deus nos criou na essência. O acabamento Ele deixou por nossa conta. Nós vamos dar o acabamento de anjo. Vai demorar, vai, mas é por nossa conta. Deus não vai vir e colocar a mão sobre a nossa cabeça e nos tornar anjos. Ser anjo é uma conquista. Anjo é uma expressão. Anjo é o espírito perfeito, que se aperfeiçoou, assim como Jesus. Tem gente que ainda acha que Jesus foi criado em separado. Deus não criou Jesus e os homens. Jesus, tal qual todos nós, passou pelos vários mundos, saiu na essência como nós saímos, e se tornou um com o Pai, se tornou um ser perfeito, que agora ajuda o Criador no nosso planeta. Como em outros mundos, outros planetas, terá um também de tal envergadura que orienta a vida, a evolução nesses planetas. Então, gente, isso nós aprendemos com o Espiritismo, que nos revela a realidade da vida. Não contraria nada do que a ciência até hoje comprovou. E olha, aí não tem nada no contexto, no conteúdo da doutrina dos Espíritos, que não possa enfrentar a ciência em qualquer tempo. E muitas vezes confirmando as orientações e as revelações dos Espíritos. Então, gente, vamos ser felizes, sim. Precisamos encontrar a felicidade. Mas ela não está fora. Ela está dentro de nós. Quando você compreende, quando você aceita, quando você luta o quanto pode para mudar, e mesmo não conseguindo, não se revolta, mas aguarda e continua perseverando. Não é? É a maneira de nós lidarmos com a vida, é que nos dá o status de felicidade ou infelicidade. Não é? Tem pessoas que com tão pouco são tão felizes, e tem pessoas com tanto que são tão pouco felizes. Isso é indubitável, gente. Isso é uma realidade que está aí, que o ser humano parece que não quer ver. Não é? Gente, vamos pensar que a nossa felicidade cabe a nós construí-la. Nós não podemos ser felizes com os recursos dos outros. E não seremos felizes invejando
os recursos que outros dispõem. Nós estamos num mundo onde tudo é relativo. Gente. Duas coisas na visão de duas... Uma coisa na visão de duas pessoas tem valores completamente diferentes. Não é? O engenheiro chega numa área, no campo, próximo da cidade, ele já fica imaginando ali uma edificação, um shopping, um condomínio. Mas vem o agrônomo, ou até o lavrador, e olha aquelas terras, pega um pouquinho na mão e fala, que terreno bom para plantar. Olha como estão viçosas as ervas e as flores, não é? E ainda vem um terceiro, e ele se encanta com a beleza do lugar. É aquele que já tem o coração de poeta, que sabe enxergar as coisas bonitas. É que nem aquela passagem que nos conta, Humberto de Campos diz que Jesus andava com os seus apóstolos por um caminho e tinha um cachorro que estava morto, se decompondo. Os apóstolos saíram de lado, se afastaram, passando ao largo do cachorro, e Jesus vai direto e para diante do cachorro e fala, olha, que dentes bonitos tinha esse cão. Jesus conseguiu, no meio da podridão, ver a beleza. E às vezes o que nos faz sofrer é não enxergar a beleza que às vezes temos dentro de casa, temos à nossa volta. Olhar, gente, o olhar é que determina, não é? Dependendo da forma como você olha, como você observa, você se enche de ingredientes de alegria ou de tristeza, diante da mesma coisa que outros verão de forma diferente. Então está mais do que explícito essa ideia de que a felicidade é um estado de alma. É um estado de alma. Eu aconselho você, compra o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ou o Céu e o Inferno, estuda em casa. Ou você sozinho, ou se a família quiser acompanhar, leia todos os dias um trecho, ou uma vez por semana, medita sobre aquilo, e vai vendo. Gente, é um tesouro. Deixa os livros da codificação espalhados pela tua casa. Não é? Enquanto dá o intervalo da novela, leia um capítulo. Gente, eu fiz isso a minha vida toda, não é? Eu tinha o Evangelho no banheiro, um lugar onde a gente passa muitas vezes muito tempo, não é? Então, gente, o importante é o conhecer. Ah, mas seu Nelson, ler um livro como o Evangelho no banheiro, oh meu Deus do céu! Agora vamos precisar de um lugar santificado para nós absorvermos conhecimento? Oh meu Deus! Vamos analisar seriamente que o que importa é o que você vai absorver, não é? Então é isso, gente. Mais uma vez, com o coração cheio de alegria, eu vos deixo na paz de Deus, nosso Pai, desejando profundamente que sobre o teu lar desça esse magnetismo que se formou enquanto você estava aí, junto comigo, não é? Dando atenção a esses temas tão importantes. Um beijão no coração de todos vocês e até o próximo programa.